Depois de 2 semanas de buscas, acusações, escândalos e dinheiro nos livros, foi anunciado uma eleição legislativa antecipada. Bem-vindos a mais um episódio de Liberais à Margem. Eu sou Lina Kolakova e comigo tenho Mauro Santos. Não conseguimos fugir ao grande belice da semana, que acaba por promover a queda de um governo assente num suposto terceiro parágrafo. Lina, e é tudo o terceiro parágrafo? Na verdade, eu acho que nada tem a ver com o terceiro parágrafo e esta vitimização que nós vemos do António Costa de anunciar a sua demissão por causa de algo que supostamente nada tem a ver com todo o desgoverno que nós temos visto nos últimos tempos, para mim é gritante. Temos mais uma vez um governo socialista que cai enliado numa teia de meio pantanosa, neste caso muito jurídica ou judicial, mas que deveria ter caído por um conjunto de outras razões. Este é o governo da maior carga fiscal de sempre, da maior dívida pública de sempre, com o maior número de portugueses sem médicos de família de sempre, com 42,5% de portugueses em risco de pobreza antes de transferências sociais, que com o maior orçamento de sempre nos vai entregar o pior mês de sempre do SNS, que continuam a manter ainda 4.000 alunos sem professor, pelo menos uma das disciplinas, com a maior crise na habitação de sempre, com o maior número de funcionários públicos de sempre. Havia todo um mar de razões para que este governo não pudesse estar em funções. Infelizmente, vai cair por um caso judicial que vai permitir esta vitimização de que a Lina falou. E ainda por cima, a tal política das contas certas, da qual tanto se orgulham, não é? É sustentada pela elevada inflação que temos visto a nível mundial e pela elevada carga de impostos que nós estamos sujeitos. E para uma constante subexecução orçamental. Foram 8 anos a empobrecer o país, foram 8 anos a castigar os portugueses com uma austeridade escondida em que, deixando mais 10 euros no bolso de cada um, se consegue depois a seguir ir retirar 12 em impostos indiretos, em pequenas taxinhas, num aumentozinho aqui, num cortezinho acolá, que geram uma percepção muito menor do que esses 10 euros que caem no bolso ao final do mês. E tudo isto depois vem entroncar numa coisa que para mim é o mais gritante destes 8 anos de governação do Partido Socialista, que o que nós realmente perdemos enquanto conjunto social que o país foi a esperança. E Sim. Neste momento o que se nota quando se fala com pessoas é esse perder de esperança que para mim é gritante e que é o grande resultado deste modelo de governação. Todo este caso foi aqui, é bastante manipulado até na parte da comunicação social, no sentido em que o grande foco é o tal último parágrafo, a demissão do Costa e o caso que está associado, ou os vários casos que estão associados, ainda para mais quando depois tivemos a notícia de que os arguidos saíram em liberdade. Parece que nada aconteceu e que a demissão foi totalmente injusta e, para além de todas as coisas que tu referiste, não podemos esquecer de todas as questões que nós já tivemos. No início deste ano, começámos com inúmeras demissões, inúmeros casos. O ministro que estava lá contra a vontade de tudo e de todos, parece que era mesmo por birra, o Galamba continuava no governo. A demissão do Pedro Nuno Santos, os casos do WhatsApp, o famoso inquérito ou questionário que tiveram que implementar para conseguir averiguar o background dos ministros, tudo isto condicionou o nosso Estado e o nosso país. E nós chegámos a este ponto com esta história para trás. Vou aqui parafrasear, isto não aconteceu no vácuo. Sim. Um parágrafo não aconteceu no vácuo. Eu acho é que o Costa aproveitou este parágrafo para sair e agora fazer a jogada que já vimos a fazer ontem, quando o PS esteve reunido, em que começa a culpar o Marcelo Rebelo de Sousa pela dissolução, a dizer que está a provocar instabilidade.
porque parece que nós, nos últimos anos, estivemos a viver uma estabilidade incrível, Sim, que não é verdade. nós tivemos o caso do pavilhão ibérico, do assessor do primeiro-ministro que teve que se demitir, tivemos uma secretária de Estado que não chegou a tomar posse, quer dizer, todo este ano foi um conjunto de casos, casinhos, e que depois entroncam aqui num casão. Como é óbvio, há aqui tema jurídico e judicial a ser analisado, sem dúvida. Não é despiciente o facto de ter sido encontrado uma avultada quantia em numerário no gabinete do assessor, do chefe de gabinete do primeiro-ministro, mas há muito mais para além disto, ou seja, eu gostaria muito mais que se discutisse toda a falência governativa ao invés do caso Exatamente. do jurídico ou judicial per si, mas que temo que não vá acontecer porque vamos perder o tempo de campanha a falar deste caso de justiça, ao invés de falar daquilo que é a produção de um conjunto de ideias governativas que nos trouxeram até ao ponto que eu elenquei com aquele conjunto de métricas. Sim, o caso não caiu todo. Nós temos, por exemplo, ainda as acusações do tráfico de influência que não caíram, por exemplo, mas acima de tudo eu acho que, e aqui como o Costa diz e bem, à justiça aquilo que é de justiça, vamos deixar a justiça funcionar, debilmente, mas tenta funcionar, mas o foco daquilo que é a vida política e aquilo que é a vida social e o fator humano da população em Portugal tem que ser naquilo que tem sido o desgoverno do Partido Socialista nestes anos. E é incrível como até com uma maioria absoluta nós vivemos tempos de instabilidade que nada tem a ver com o último parágrafo. Sim, sem dúvida. No seguimento disto, e porque tem a ver com este caso judicial, um, queria falar de burocracia e de que forma é que é esta burocracia que também permite este tipo de casos. Estamos a falar de um caso de tráfico de influências, de facilitadores, de tentativas de acelerar, contornar ou interpretar a lei de forma a que permitisse a instalação do data center em Sines, e isto não é um mal em si, isto é um sintoma de um conjunto de males, de um país que se constrói numa teia burocrática demasiado pesada, opaca, de difícil interpretação, em que os processos não são céleres, nem muitas vezes facilmente entendíveis pelo comum do cidadão, e que com isto promovem lacerdas e galambas e escárias de maior ou de menor dimensão, dependendo também da dimensão do processo, não é? Que vão sendo aqui os desatadores de nós no governo, na autarquia, num instituto público, e é este labirinto, é este terreno pantanoso de burocracia que faz medrar este tipo de gente, esta necessidade dos favores, dos influencers, dos, dos melhores amigos, da pessoa que conhece bem o Presidente da Câmara. O que nós precisamos é de modelos de licenciamento e de modelos legais lestos, de fácil interpretação e o quão transparentes consigam ser. Nós sofremos de burocracia a todos os níveis, acho eu, neste momento em Portugal, e o que é triste, porque eu lembro-me na altura da campanha política, ainda antes da geringonça, o António Costa defendia a digitalização e a agilização como grandes bandeiras da sua campanha. Nós tivemos o Costa Silva em 2016 a falar na importância da digitalização e agilização, e acho que ao longo destes anos todos não vemos nada disso e continuamos a ter um ambiente propício a todo o tipo de tráfico de influências, e parece que o país não anda para a frente se tu não tiveres um amigo político ou se não estiveres associado a algum partido. O que é triste, e para além desses grandes casos graves, sem dúvida, nós vemos até nas pequenas coisas. Portanto, é um problema tão transversal a tantos níveis que eu acho que urge resolver. Por exemplo, até o FNE identifica a burocracia como uma das principais queixas dos professores. Nós temos as máfias das senhas no IRN, nós temos
o problema com legalização dos projetos, até para conseguirmos uma reabilitação, o processo demora mais do que um ano, todos os processos das construções, de adjudicações, até o caso gritante que eu tinha visto, que para se construir uma residência de estudantes e conseguir ceder o espaço que é do Estado para uma construção que é do Estado, até esta burocracia de passagem do Estado para o Estado, em que é preciso dar um parecer do Estado, parece que o Estado desconfia do Estado e, portanto, o problema não avança, a resolução é que não avança. O problema ainda lá persiste. Não, e queria tocar num ponto que falaste, aqui o grande maná da digitalização. Passar o mesmo processo de papel para digital não é desburocratizar, é quanto muito desmaterializar. Sim. Porque a burocracia continua lá toda. A questão é esta, e nós focamos nesta desmaterialização e não na desburocratização. O processo continua a ser moroso, a ter mais fases do que o que necessita, a ter que ter mais parceiros do que o que devia necessitar, e depois as pessoas acabam enliadas numa atrapalhada e muitas vezes, mesmo o mais sério, procuram um favor de alguém que consiga desatar o nó. E nós vemos isso com as candidaturas ao PPR, porque sim, nós temos um meio eletrónico onde conseguimos candidatar-nos, mas pelos vistos é preciso ter ligações e conectos para conseguir avançar com os casos. Temos o sistema SIGA para marcar as senhas, mas depois temos que na mesma dirigir-nos ao local e não há agendamentos e não há vagas. Eu estive a ver uma vaga para ir ao balcão, estava para meados de janeiro, a esta altura do campeonato, ou seja, esta digitalização está a começar só em transferir exatamente as mesmas burocracias, exatamente os mesmos entraves e lógicas para o meio digital, que não resolve nada. É preciso ter uma análise estrutural naquilo que nós efetivamente podemos fazer para conseguir, A, agilizar processos, B, retirar aqui esta camada de possibilidade de tráfico de influências para garantir que os processos são transparentes, ágeis, eficientes e que não precisamos ter amigos para conseguir avançar com os projetos. Nesta semana também foi alvo de grande discussão se necessitamos ou não do Orçamento de Estado. Bem, desde logo o Orçamento de Estado traz com ele um mal maior, que é o facto de termos que aturar António Costa em funções durante 4 meses e toda uma trupe do PS que se vai manter em funções durante mais 4 meses. Mas ao menos permitiu descobrir que o Partido Socialista é liberal e não sabia. Sim, entretanto reverteram a medida do IUC e parece que vão tentar acertar um pouco aquilo que é a retenção na fonte do IRS dos recibos verdes. Mas, meus caros, subida de pensões não está dependente do Orçamento de Estado. O aumento do salário mínimo pode ser feito sem necessitar a aprovação do Orçamento de Estado. Aquilo que são as verbas inscritas para poder executar o PRR, se nós pegarmos no orçamento do ano anterior em duodécimos, estão lá, grosso modo, não há um crescimento assim tão grande do investimento isso público. O ano passado também. E basicamente, com este empurrar da necessidade de aprovar o Orçamento de Estado, vamos acabar a aprovar um mau Orçamento de Estado, porque o Orçamento de Estado é mau, tem um acréscimo de carga fiscal, porque, sim. Achas que o facto do maior partido da oposição não ter tido críticas ativas a este Orçamento de Estado fez com que o Marcelo considerasse que nós teríamos que aprovar este? Porque não via... Pelo menos abriu o flanco por não ver uma proposta que fosse transversalmente diferente ou diferente em grande monta. Aqui eu continuo a achar que efetivamente a grande diferença, quem é mais disruptivo em grande parte do Orçamento de Estado é a Iniciativa Liberal, e também reafirmo, como já o fiz algumas vezes, um PSD sem um comprimido azul será um PSD murcho. Sim. Vejo muita gente a dizer que o Orçamento de Estado tinha que ser aprovado porque não podíamos ter um Orçamento de Estado em duodécimos, mas a verdade é que já passámos por isto, recentemente. E a verdade é que em 2022, como tu disseste bem, o PPR foi aprovado fora dos limites dos duodécimos, as despesas referentes a prestações sociais também foram atualizadas, portanto, eu acho que sim, estamos a avançar para uma fase em que temos agora o Partido Socialista a mudar tudo e mais alguma coisa à última da hora, sem estrutura mais uma vez,
Eu queria aproveitar agora o ponto que deixas para deixar aqui um alerta a todos. Vamos analisar com calma aquilo que vai ser a aprovação das taxas de retenção de IRS, porque são feitas por portaria, não precisam de ir ao Orçamento de Estado, e de que forma é que, com isso, o PS vai construir uma falsa noção de liquidez, porque se não acompanhadas por uma reversão, por uma alteração na mesma medida da taxa efetiva de IRS no Orçamento de Estado, vamos basicamente estar a enganar as pessoas. Também estive a ver um bocadinho o que é que os economistas dizem. Tinha encontrado aqui uns pareceres de alguns, por exemplo, o economista João Borges refere que, no caso de metas orçamentais, a aprovação do Orçamento de Estado de 2024 cria mais riscos, já que limita menos os acréscimos de despesa do Estado, em torno do momento eleitoral, e lá está, nós ainda agora para eleições temos esse risco, e a verdade é que depois o novo governo irá certamente apresentar um orçamento retificativo. Portanto, até que ponto é que compensa estarmos a arrastar estas eleições até março, até dia 10 de março, continuarmos com este governo que, entretanto, já nem temos um Ministro das Infraestruturas, já é o António Costa que está a assumir a pasta. Portanto, eu acho que estamos simplesmente a perpetuar o caos e a adiar a resolução do problema. Certo, vamos passar para o primeiro dos nossos blocos. O Isto é uma Vergonha. Uma palavra, vergonha! Olha, no Isto é uma Vergonha desta semana, eu quero trazer aqui uma notícia do Jornal de Notícias que fala de um organismo que foi criado para promover a transparência, mas que curiosamente tem processos infinitamente opacos. A Comissão de Recrutamento para a Administração Pública, o CRESAP, supostamente metade dos seus concursos tem falta de transparência. Pelo menos já há essa acusação. Mais de metade dos concursos para dirigentes superiores de organismos de Estado não tiveram na proposta os 3 nomes de pessoas com mérito, que deveriam ter, e neste caso o que é que acontece? Os ministros é que escolhem quem ocupa os lugares, e só precisa de um parecer não vinculativo do CRESAP, ou seja, a decisão deles não interessa para nada. Um dos casos gritantes que aconteceu recentemente foi a nomeação da Diretora-Geral da Saúde, em que o CRESAP anunciou que não encontrou candidatos suficientes para o concurso, e depois os médicos e até o ex-ministro, o Adalberto Campos Fernandes, começaram a questionar, porque sabiam de várias pessoas que efetivamente poderiam constar nesse concurso. Curiosamente, até hoje não obtiveram resposta, e acho que até o Jornal de Notícias tentou contactá-los e também não obtiveram, em mais de um mês, não obtiveram nenhum feedback por parte do CRESAP em relação a esta situação. Basicamente, isto deve ser sinal da falência humana do campo de recrutamento do PS. O meu Isto é uma Vergonha, e se calhar vem um bocadinho linkado com isto, que é a maneira como o PS tem criado uma teia no Estado em que passa a ser o PS que fiscaliza o PS. E isto, não vamos mais longe. O governador do Banco de Portugal é o ex-ministro das Finanças. O nomeado para o Tribunal de Contas Europeu vai ser João Leão. O presidente da principal comissão de inquérito parlamentar que nós tivemos este ano era um anterior secretário de Estado de Lacerda Salles. O Conselho de Fiscalização das Secretas tem um anterior secretário de Estado do PS. A secretária-geral do CIRP é esposa de um ex-secretário de Estado. O presidente do Tribunal Constitucional foi anterior assessor do PS. Há alguém neste país, em algum órgão de importância, de relevância, ao nível daquilo que é o escrutínio de políticas públicas, que não seja de alguma maneira socialista, ligado ao Partido Socialista, indicado pelo Partido Socialista? Eu acho que se excluirmos a UTAU e o Conselho de Finanças Públicas, graças a Deus estes 2 organismos ainda não foram tomados pelo PS, de resto não há ninguém que faça escrutínio ao PS que esteja fora do PS. Eu acho que eles levam muito a letra a expressão que sou o meu maior crítico. Vamos passar agora ao Vamos Lá Ver. Vamos lá ver. Esta semana, no Vamos Lá Ver, eu quero trazer aqui a parte do início da campanha, ou melhor, da anti-campanha do PS que estão a preparar. Começamos com as declarações do Pedro Nuno Santos, que fala sobre liberais radicais, e o PSD e a Iniciativa Liberal seriam um governo completamente radical. O Bloco de Esquerda está cheio de moderados. Exatamente. Era só para... O Carneiro também já começa a falar nos radicais, as declarações de hoje já incluem essa palavra. O Costa também, já com contas de maioria parlamentar da Iniciativa Liberal e PSD, a dizer que vai ser uma direita deficiente e não governativa e que vai estar sujeita a radicais.
Temos aqui o Costa também a falar dos fatores de instabilidade, a dizer que não vai haver a possibilidade de garantir estabilidade, ou seja, estamos aqui a voltar àquilo que era a campanha para as legislativas de 2022, em que continuámos a tentar meter o medo dos radicais, apesar de já tanto o PSD como a Iniciativa Liberal desde sempre está na moção de estratégia global, que não faz coligações com o Chega. Não sei onde é que encontram este bicho-papão dos radicais nos dois partidos, mas continuam a usar isso como a única arma de arremesso contra aquilo que poderá vir a ser uma solução óbvia para os portugueses pós o desgoverno do PS. Isto só mostra, e permite-me comentar, isto só mostra uma coisa: o PS não tem mais nada a oferecer ao país, a não ser acenar com um papão que alimentou na Assembleia da República, nomeadamente pela figura de Augusto Santos Silva. Exatamente, e depois é incrível como o António Costa refere que vai haver um fator de instabilidade se tiver a direita a governar, quando supostamente eles tiveram a maioria absoluta para ser um fator de estabilidade, e nós estamos na situação em que estamos. Estamos mais uma vez numas eleições antecipadas. E depois, o que para mim foi absolutamente gritante foi, nas declarações de ontem, ele dizer que o que todos nós desejamos é que esta não tenha sido a última dissolução do Presidente da República. Sim, é mau demais. Nitidamente o PS não tem nada a oferecer ao país, a não ser esse acenar do papão e servir-se dele para se perpetuar no poder, mas sem um objetivo de construção de nenhuma política. Sim. O PS quer o poder pelo poder para, entre outras coisas, ir nomeando o Governador do Banco de Portugal, o Presidente do Tribunal Constitucional. Era aí que eu queria chegar, é que demonstram claramente que querem o poder pelo poder, porque de facto eu não estou a ver onde é que aqui pelo meio estão os interesses das pessoas. Ora, o meu vamos lá ver desta semana, e depois de ter visto com bastante atenção o Expresso da meia-noite da passada sexta-feira, presto aqui a minha vénia ao João Coutinho Figueiredo, que tão bem representou a Iniciativa Liberal naquele painel. Sim. E vi, desde essa sexta-feira à noite, muitas pessoas indignadas com a Iniciativa Liberal pelo facto da Iniciativa Liberal ser efetivamente liberal. Porque ser liberal é ser liberal de forma transversal e nos seus três pilares. Ser liberal é defender o livre mercado, o mérito e o direito de posse do prémio desse mérito. Ser liberal na sua dimensão social é defender que sejas feliz da tua forma, com o teu caminho, desde que essas escolhas não tolham a liberdade de outro. Ser liberal politicamente é defender o escrutínio, a separação de poderes, os checks and balances, numa sociedade desenvolvida, próspera, plural e politicamente moderada e livre. E eu digo e volto a dizer, sou liberal sim, sou liberal economicamente, sou liberal no pilar social e sou liberal no pilar político. Obrigado, João Coutinho Figueiredo. Subscrevo, sem nada a acrescentar. Despedimos-nos até daqui a 2 semanas para falar com liberais para liberais. Obrigada.